expectativa para esse jogo de hoje, Mauro? Eu acho que assim, é um adversário que o Flamengo está acostumado a enfrentar, tem mudança de comando técnico, isso pode mudar um pouco o comportamento também do time, evidentemente. Agora, eu acho que é importante entender também que o Flamengo já temeu muito a Arena da Baixada, hoje já não é mais assim, né? Até perdeu esse último jogo no Brasileiro, aliás, com um gol irregular, né? O goleiro do Flamengo, o Santos, tomou uma joelhada na cara, ficou nocauteado e o gol valeu. É impressionante como isso não teve repercussão e outros lances geram, né, como essa semana agora, um auê danado. O que eu acho até, de certa forma, eu até acho melhor do ponto de vista rubro-negro, né? Não acho legal, assim, reclamar da arbitragem, quando tem razão, mas tudo tem um limite, né? Tratar isso como se fosse algo deliberado, sem provas, não é legal. Não é nada legal. E ali foi um erro da arbitragem, como aconteceu no final de semana com o Palmeiras, a não expulsão do Zé Ivaldo pela maneira como ele fez o pênalti no Endrick. Mas erros acontecem. Né? E acontece para tudo quanto é lado. Isso aí a gente poderia citar aqui o dia inteiro, erro de um lado para o outro, enfim. Mas não foi um jogo ruim do Flamengo, não. O Flamengo jogou bem. Inclusive, tomou um gol de empate numa falha clamorosa do Santos, que saiu mal do gol, né? E depois esse outro gol, que foi um gol irregular. O Flamengo estava até parecendo que ia fazer 2-1, estava até bem no jogo e tomou o segundo gol, que deveria ter sido anulado, né? Mas não foi. Enfim, eu quero dizer isso porque o Flamengo não fez um mau jogo. E no ano passado, os confrontos entre os dois times foram placar agregado de 7-1 para o Flamengo. 7-1, porque perdeu de 1-0 com Carille de técnico, num jogo bem equilibrado, e o Atlético venceu por 1-0. Depois o Flamengo teve um 5-0 no Maracanã pelo Brasileiro, um 0-0 pela Copa do Brasil no jogo de ida, né? O 1-0 de gol de bicicleta do Pedro, que classificou o time na Copa do Brasil, e o 1-0 na final, gol do Gabriel, lá em Guayaquil. Então, 5 mais 1, 7, e tomou só esse gol. Se for o confronto com o Atlético do Felipão, são 4 jogos e 7-0. O Flamengo não tomou gol do Atlético do Felipão. E nos últimos jogos, os últimos 8 jogos, se não me falha a memória, 3 vitórias do Flamengo, 3 do Atlético e 2 empates, últimos jogos na Arena. Então, a Arena da Baixada é sempre um ambiente hostil para o Flamengo, difícil, mas já foi mais. E por que não é tão difícil hoje? Porque o time é melhor. Não tem superstição, não tem conversa fiada, o time é melhor. O Flamengo perdia muito lá porque é um Atlético que tradicionalmente sabe usar muito bem mando de campo, com o gramado sintético, acho que isso se intensificou, me parece, pela sua adaptação a um tipo de piso diferente do mais habitual. E foi o primeiro clube do Brasil a colocar esse tipo de gramado, né, sintético. Só que o time do Flamengo hoje é bom. Então vai lá e empata, ganha, dá jogo. Antes não, o Flamengo ia lá e sabia que ia perder. Com grama natural, sem grama, grama sintética, qualquer estádio. Perdia para o Paraná, perdia para o Curitiba. O Flamengo só apanhava no Paraná. O time era ruim, salvo momentos eventuais, quando tinha um time minimamente competitivo. O Flamengo ficou muito tempo com times fracos, né? E times fracos que no Maracanã conseguiu alguma coisa pelo ambiente, pela torcida, aquela coisa toda do Maracanã antigo, né? E isso mudou. Mudou porque o Flamengo hoje tem um time forte. Então ele vai ao Paraná sempre com chance de fazer bom jogo, de se classificar, mas é evidente que hoje o Flamengo precisa vencer. Ele tem que levar uma vantagem. No ano passado, da Copa do Brasil, ele não conseguiu a vitória, era para ter vencido, perdeu muitos gols. O Atlético jogou, nem atacou o Atlético, não chutou nem a bola no gol. Mas eu imagino o Atlético um pouco diferente do Atlético do Felipão, um pouquinho mais solto do que aquele time que só se defendeu. Né? E houve antes também. Na temporada passada, eu lembrei o Pedro eliminando o Atlético com aquele gol de bicicleta, mas no outro ano, o Atlético na semifinal bateu o Flamengo no Maracanã, no duelo Renato Gaúcho e Alberto Valentim, né? E o Flamengo tomou de 3-0 numa atuação ridícula, uma das mais ridículas dos últimos anos, já vistas de uma equipe tão cara. Olha, aquele jogo, acho que para brigar com aquele, só esse Bragantino 4-0, que foi um placar maior, né? Mas foi um jogo fora de casa, não foi uma semifinal. Foi ridículo. Agora, aquele 3-0 foi também uma coisa, meu Deus do céu. E se eu não me engano, o Valentim não tinha nem tanto tempo de Atlético, né? Tinha chegado há pouco tempo. Tá? Nada. O mais assustador ali, Alan, que assim, o Valentim entrou para se defender, time fechadinho, óbvio, estratégia óbvia. Teve um pênalti que existiu, o Nicão fez 1-0. E ele se defendia, esperava, o Flamengo ia e dava campo, dava espaço e não criava nada. Assim, o Flamengo muito, muito mal, muito mal. E aí tomou de 3, né? Maracanã lotado.